Fique agora com o Caminhos de Minas. Apoio Laticínios Vimilk. A tradicional Espírito Santo do Pinhal tem muitas histórias, culturas e experiências que vão além das belas paisagens paulistas. Apesar do clima de interior, Espírito Santo do Pinhal se tornou referência no turismo de experiência, unindo café, vinhos e gastronomia local. A cidade é conhecida nacionalmente pela produção de cafés especiais de alta qualidade, sendo uma das regiões mais premiadas do Brasil no setor cafeeiro. O clima de altitude e o solo fértil da região ajudam a produzir grãos com sabores e aromas diferenciados, muito valorizados no mercado internacional. Espírito Santo do Pinhal faz parte da famosa região da Mogiana, uma das áreas cafeeiras mais tradicionais do país desde o século XIX. A cidade também vem se destacando no enoturismo, com vinícolas que produzem vinhos de inverno, técnica em que a colheita acontece em épocas mais frias para melhorar a qualidade das uvas. O município possui forte influência italiana, presente na gastronomia, nas tradições familiares e até na arquitetura de algumas propriedades rurais. A Serra da Mantiqueira forma cenários naturais belíssimos ao redor da cidade, com o pôr do sol muito apreciado por moradores e turistas. Outro destaque é a produção artesanal local. Azeites, queijos, cafés, doces e vinhos ajudam a movimentar o turismo rural e gastronômico. Falar da bebida mais consumida no mundo é muito bom. E quando essa bebida vem aliado a uma história e a credibilidade, fica melhor ainda. Viemos conhecer a corretora de café Melão Martini. Eu estou aqui com o seu fundador, que há mais de 37 anos faz corretagem de café, o Fernando Melão Martini, e a sua filha, Maria Fernanda. E vamos conhecer um pouquinho do trabalho deles e desse casarão que é desde 1880. Ele existiu antes da praça central aqui da cidade. Então nós vamos fazer um tour pelo casarão e conhecer também esse trabalho tão sério que eles desenvolvem há 37 anos. Eu e o Roberto estamos juntos até hoje aqui, meu sócio, né? E o escritório está aqui na casa da praça, acho que há uns 30 anos que ele está aqui já. Então vamos falar, a gente morava aqui, essa casa era do meu avô, e o escritório era lá no fundo, e nós mudamos para Campinas, uns 10 anos mais ou menos que o escritório está aqui em cima. Em 2000 nós viramos a corretora para trabalhar 100% com produtor. Nós trabalhamos em quase todas as regiões produtoras de café do Brasil, representando os nossos clientes, né, que o nosso maior patrimônio que a gente fala é a confiança em nós depositada, né? Então tem muitos clientes nossos aí no Brasil afora que a gente não conhece pessoalmente, mas eles têm certeza que aqui eles estão num ambiente seguro, tranquilo, correto. Então vamos falar que café envolve muito dinheiro, muitas operações futuras, e a gente acaba defendendo sempre a posição de nossos clientes. E eu sempre falo para minha filha aqui que esse é o nosso maior legado, né? A confiança em nós depositada. Fernanda, fala um pouquinho do trabalho que agora você, à frente da corretora, também braço direito do Fernando, vem desenvolvendo, que é um trabalho muito sério, com muita ética, e depois fala um pouquinho sobre o desafio. Então, Tati, eu tô com meu pai aqui já faz uns 7 anos, e é o que ele disse, o maior patrimônio que a gente tem, e o que eu acho que é o mais bonito da história que ele construiu, é a confiança dos clientes dele depositada em nós. Nós estamos há mais de 27 anos trabalhando no mercado futuro. É uma opção que a gente tem para o produtor, mas a gente trabalha no mercado físico, trabalhamos com cafés a fixar, CPR, então a gente tem oportunidades para os produtores. Um diferencial nosso que acho que a gente ficou conhecido Brasil afora é o Infocafé, que é um informativo diário que a gente tem há mais de 30 anos, que a gente presta informações diariamente ao produtor, com preço, alguma notícia de café. E é o que a gente fala, o produtor, quando ele está informado, é muito mais fácil ele tomar a decisão dele. Então a gente aqui preza por isso, pela confiança, pelo respeito, pela ética
e a gente tenta fazer com que o produtor ele valorize o seu café. E vocês atendem o Brasil inteiro e ainda há espaço para novos produtores. E me fala, vocês trabalham só com PJ, pessoa física, como funciona? 90% do nosso volume é focado em pessoa física. E algumas pessoas jurídicas, grandes produtores nossos, eles têm empresas e algumas cooperativas trabalham com a gente. Nessa sala aqui é uma sala que a gente fala a sala do comercial. Então fica eu, a Maria Fernanda, o Roberto e o Denner. E é uma sala que a gente traz as coisas um pouco da família aqui. Então vamos falar a base nossa aqui, eu deixo sempre a cadeira do meu avô Melão e a cadeira do meu avô Martini aqui com a gente, para eles estarem sempre do lado, nos observando aqui. Então a gente trabalha aqui, fica todo mundo, para lá fica a parte de administrativo e vocês vão conhecer mais para frente ali o laboratório nosso, que é a classificação. Estamos no início de mais um ano de safra e aqui na Melão Martini contamos com uma equipe altamente profissional, especializada para receber as amostras. Aqui estamos com o Denner, que faz parte da classificação, e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre essa parte aqui da Melão Martini. Aqui na classificação é onde nós fazemos vários procedimentos como a classificação e depois também as sessões de cupping, né? Fazemos toda a análise dos cafés para passar para o produtor qual é o tipo, o aspecto, qual café ele tem, para que ele possa também saber e se preparar, né? Tanto financeiramente quanto na sua parte operacional. Aqui nós estamos no processo de cup, onde está sendo colocada a água, após isso vai ter o processo de decantação, para depois a gente fazer a limpeza e começar o processo de degustação, onde nós vamos avaliar e padronizar o café para dar o suporte para o produtor, para que ele saiba, né, o café que ele tem em mãos e ajudar o produtor também a precificar e ter o melhor resultado possível. A Melão Martini ela tem todo o suporte pronto e provadores certificados que grader, para dar toda a atenção e informação que o produtor precisa. E você, produtor, que vier a Espírito Santo do Pinhal, venha nos conhecer e tomar um café no nosso escritório. E você que ainda não é nosso cliente, nos dê a oportunidade de cotar o seu café. Espírito Santo do Pinhal é uma cidade incrível para vir turistar, porque aqui é a terra dos vinhos e do café. Tanto gostei que já é o segundo programa aqui na cidade. E além de tudo isso, a gastronomia aqui é incrível. Hoje vamos conhecer um pouquinho do RIS, Cucina e Vino. Eles que são tradição na cidade desde o ano de 2008, um restaurante familiar. E a Mônica, que é mãe do João, vai falar um pouquinho mais sobre os pratos que serviram pra gente. A entrada é divina, sobremesa então, e os pratos e a especialidade deles, que é risoto. Olá! Pois é, a gente preparou para vocês uma entradinha, que é criação nossa da casa, né? Que é um enroladinho de presunto cru, rúcula, brie e pera, finalizado com aceto balsâmico e raspas de limão siciliano. Dá um frescor incrível para o nosso prato. Somos especialistas em risoto, já estamos há 18 anos trabalhando com isso. Mas é uma casa que tem uma diversidade grande, né, para atender a demanda dos nossos clientes com muito prazer, né, que a gente tem muito prazer em atendê-los. A gente preparou para hoje o camarão, que é o camarão GG, e ele vem com risoto de alho poró e um creme de catupiry original, né, que fica fantástico. E a gente gosta muito também do preparo do cordeiro, né? Que é uma das carnes, assim, de muito boa aceitação e diferentes para a gente poder oferecer essa diversidade. Ele é servido com risoto de fungo, ao molho da redução do nosso vinho RIS, que está aqui, né? Participando conosco dessa aventura. E também a gente preparou o ancho, né? Que é aquela carne macia e gostosa, com um risoto bem diferente, que é o risoto de alho negro com gorgonzola.
Então a gente tem essa gama de pratos, a gente tem prazer em fazer coisas diferentes, inovar, né? Para que a gente possa ter sempre um cardápio renovado a cada 6 meses, com muitas novidades contemporâneas para vocês. E a nossa sobremesa, né? Que é a sobremesa carro-chefe da casa, que é um doce de abóbora extremamente simples, mas extremamente gostoso, servido com um sorvete de coco, também feito aqui. Vai ser um prazer receber vocês e João vai falar para vocês agora o horário de funcionamento da casa. Pessoal, a nossa casa funciona todos os dias no almoço, né, de segunda a segunda, das 11 às 2h30, e no jantar de terça a sábado, a partir das 19 horas. A gente tem um diferencial, que às quartas e quintas no jantar, nós servimos um rodízio de risoto, onde vem a entradinha, 6 sabores de risoto à vontade e a sobremesa da semana. Outro diferencial da nossa casa é a nossa carta de vinhos, que ela é 100% regional e conta com mais de 50 rótulos da Mantiqueira. Tá bom? Então fica o nosso convite para vocês virem conhecer a nossa casa. Vem conhecer o RIS. Eu amo conhecer e vivenciar novas culturas. E a pousada Família Bartô traz um pedacinho da Itália aqui para o sul de Minas. E eu vim te mostrar mais um pouco desse lugar que é muito encantador. Aqui nós estamos numa fazenda muito tradicional. Estamos aqui há quase 200 anos. O meu ex-avô chegou aqui em 1828 e 21 anos depois que ele já estava nessa propriedade, ele fundou a cidade de Pinhal. Desse lado da família eram os portugueses. E eu sou a 6ª geração do fundador da cidade e a Uli, minha filha, é a 7ª geração. Então, aqui sempre foi uma fazenda tradicional. No início se plantava de tudo, tiveram que derrubar as matas, plantar as coisas de subsistência. E aí, com o tempo, o café foi tomando volume. Então, essa é uma fazenda que produz café há 180 anos que nós estamos aqui, com muito orgulho, continuamos produzindo café. Eu sou agrônomo e apaixonado pelo café. Quando meu pai faleceu, nós passamos por uma época muito difícil aqui na família. E como Pinhal é uma cidade universitária, tem muitos cursos aqui, tinha uma demanda muito grande para o pessoal que vinha morar fora e queria um lugar que a família cuidasse desses estudantes. E aí, como a gente estava numa situação um pouco complicada, financeiramente difícil, nós resolvemos fazer uma pousada. Aí tocamos essa pousada até hoje, 35 anos de pousada, uma das pioneiras do Brasil de pousada rural em fazenda. Há 15 anos atrás, mais ou menos, começou a entrar o vinho. Essa região aqui, nós começamos a ter os vinhos finos que estão ganhando premiações no mundo inteiro. E foi através da dupla poda ou inversão de produção, chamado vinhos de inverno. E esses vinhos mudou a história nossa e mudou a história da região. Então hoje aqui nós temos na região de Espírito Santo do Pinhal mais de 50 vinícolas em volta. Então agora tem um enoturismo muito forte aqui. Temos a uva Syrah e temos o nosso wine bar. A pousada começou com a minha mãe, comigo, e agora está a minha filha Uli aqui que está tocando a pousada também. Pode falar um pouquinho mais sobre a pousada, o que tem, a demanda, como que está aqui. Nós temos na pousada 20 acomodações, entre elas suítes, chalés. O nosso chalé fica no vinhedo. Entre essas suítes standard, suíte superior, suíte luxo. Aqui na pousada nós temos também piscina aquecida, jacuzzi, trilhas para caminhada. Uma dessas trilhas é a trilha do café, passa pelo nosso cafezal, pelo vinhedo. Temos laguinho de pesca, os animaizinhos de fazenda, temos brinquedoteca, temos um playground, temos também uma fogueirinha externa, nosso fireplace, a cave, que é o nosso wine bar. Temos uma sala bem grande com lareira, espaço para o pessoal tomar café, fazer as refeições. Temos também aqui 4 museus, estão abertos à visitação. E já fica aqui o meu convite a vocês que estiverem passando pela cidade, quiserem conhecer nossa pousada, nossa estrutura e saber um pouquinho da nossa história, que tem aí quase 200 anos.
Há quase 30 anos, nascia a Vimilk, com um sonho familiar, muita coragem e um propósito: oferecer alimentos de verdade, com qualidade e respeito pela origem. Doce de leite premiado, queijos que fazem parte da mesa do mineiro e iogurtes para toda a família. Nossos produtos estão presentes em milhares de lares, levando sabor, afeto e confiança. Agora, estamos prestes a celebrar 30 anos e agradecemos a cada pessoa que fez e faz parte dessa trajetória. Vimilk. Tradição, qualidade e gente que faz com amor. Hora do almoço, bateu aquela fome, eu estava passando pela rua e o cheiro do restaurante Pinhal me atraiu. Tive que entrar para conhecer. Vem comigo! E não foi só o cheiro que me chamou a atenção aqui. A variedade de carnes e saladas é enorme. Eu sou a Silvana, dona do restaurante Pinhal, tradição aqui em Pinhal já há 14 anos. Estou aqui para convidar a todos que venham visitar o restaurante, a nossa comida maravilhosa. Esperamos os turistas, esperamos todos aqui. Sejam sempre bem-vindos. Que comida maravilhosa e o atendimento nem se fala, é excelente. Aquela famosa frase do brasileiro, né? Comi tanto que fiquei triste. Eu ouvi dizer que aqui na Suíte Café tem uma torta chamada baronesa. E é claro que eu, com meu paladar infantil, tive que vir aqui provar, ainda mais depois de um almoço delicioso como esse no restaurante Pinhal. Aqui, neste imóvel antigo de família, cheio de memórias e histórias, a ser um dos lugares mais queridos de Espírito Santo do Pinhal. Tudo começou lá atrás, nos anos 50, quando o avô da Adriana Cipolli mantinha uma tradicional barbearia nesse local. Foi aqui também que a mãe dela cresceu, cercada de lembranças que atravessam gerações. Após muitos anos, o pai da Adriana faleceu e Dona Márcia, sua mãe, precisava sustentar seus filhos. Aí veio a ideia da cafeteria. Dona Márcia era ótima nos doces e bolos e foi justamente nesse cenário tão afetivo que surgiu a ideia de transformar o espaço em algo especial. Adriana se formou em engenharia, mas preferiu ajudar sua mãe e dar continuidade ao trabalho. Apesar de ser a cidade do café, em 2006 ainda faltava um lugar onde as pessoas pudessem apreciar um café realmente de qualidade. Grande parte da produção da região era exportada e quase não se encontrava por aqui o chamado café especial. A Suíte Café foi pioneira nessa proposta, trazendo para os pinhalenses a experiência de tomar um bom café, servido com carinho e dedicação. E como tudo que é feito com amor costuma dar certo, a cafeteria conquistou a cidade, não só pelos cafés especiais, mas também pelos doces deliciosos. Entre eles, um verdadeiro destaque, a famosa torta baronesa, premiada e já considerada tradição entre os moradores, tanto que quando chegamos à cidade, muita gente já fez o mesmo pedido. Vocês precisam experimentar a torta baronesa. E aqui estamos. Conversando aqui com a Adriana, eu descobri que a cafeteria, em julho desse ano, assim como eu, completamos 20 anos. Adriana, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa cafeteria e a referência na cidade. Nós criamos o Suíte Café em 2006, numa época que o café especial ainda não era quase divulgado. Pinhal é uma cidade muito conhecida e a história de Pinhal é baseada na cultura do café, mas a gente não tinha oportunidade de tomar bons cafés aqui
E a nossa intenção sempre foi essa, trazer o que a gente tem de melhor. Em 2018 a gente criou a Torta Baronesa do Café para homenagear a cidade e esse produto tão nobre. Ela foi campeã do Festival Sabor de São Paulo e desde então é nosso carro-chefe. E esse ano a gente criou um bolo que chama Marquês do Café, também com esse ingrediente tão importante, e trouxe toda essa intensidade para quem valoriza tanto esse produto. E ele harmoniza muito bem com as nossas bebidas, com um cappuccino, um café expresso, um café coado. Adriana, e que ambiente gostoso é esse que vocês têm aqui? Atrai público de todas as idades, é bem variado, né? A gente pensou no Sweet Café como sendo um ambiente para unir o café especial, a confeitaria artesanal e essa experiência acolhedora. Então, a gente tem sempre essa preocupação com todos os detalhes para oferecer a melhor experiência possível. Nós estamos com a cafeteria aberta de segunda a sábado, das 8h30 às 18h. Tem muitas opções de café da manhã, passa pela hora do almoço e a sobremesa tem que terminar aqui no café. Para quem não consegue sair também, a gente entrega em casa, o delivery funciona também em todo o horário de funcionamento da cafeteria. É só entrar no nosso site, nós estamos sempre disponíveis. E eu, como turista, provei e aprovei e espero que você que esteja passando aqui por Espírito Santo do Pinhal venha provar também na Sweet Café. Então, aqui na Toca do Cainã, ela fica num sítio onde nós produzimos cafés especiais, plantamos milho também para a produção do nosso fubá e produzimos mel também. Esse fubá que a gente produz aqui é de um milho não transgênico, plantado aqui no sítio, e é escolhido manualmente, igual a gente escolhe feijão mesmo. Ele é moído no moinho de pedra, de 1955. Isso dá um sabor bem diferente de uma polenta feita com esse fubá, comparada a um fubá industrial. E aqui no sítio a gente tem também 2 tours guiados, tem o Tour do Café Especial e o Tour do Fubá de Moinho de Pedra, que a gente realiza aos finais de semana. No Tour do Café, a gente faz um circuito com os turistas, começando com uma degustação, que é uma brincadeira sensorial que a gente prepara. Depois fazemos um passeio pela lavoura de café, explicando todo o processo, né? Bom, a Toca do Cainã fica aqui na região das famosas vinícolas de Espírito Santo do Pinhal. A gente abre de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Temos as opções para café da manhã, almoço e café da tarde. O nosso cardápio aqui são os ingredientes produzidos aqui no sítio, tá? Mas também de parceiros locais. Se procura ser um cardápio mais saudável, tem opções aqui sem glúten, sem lactose, para veganos também. E o carro-chefe aqui é o nosso fubá, moído no moinho de pedra, fubá cainã. Pão de queijo aqui é com fubá cainã, bolo de cenoura com fubá cainã. E para o almoço, o carro-chefe são as polentas, com várias opções de molho. Mas também temos opções aqui de risotos, massas artesanais. Um dos nossos pilares aqui é a sustentabilidade. Então, a produção nossa do café e do fubá, tudo é produzido sustentável. Nosso restaurante, o cardápio também tem toda uma preocupação com a sustentabilidade. E o nosso sítio é movido a usina solar, tá? Nós temos captação de água da chuva. Até o gás que a gente usa na cozinha, ele é produzido por um biodigestor, tá? Que é alimentado com os restos de comida aqui do restaurante. Então, as embalagens para viagem são tudo compostáveis. Então, essa é uma preocupação nossa e é isso que direciona todas as ações que a gente tem aqui na Toca do Cainã. E é claro que, conhecendo um pouco mais sobre o Espírito Santo do Pinhal, eu não poderia deixar de visitar o Museu Dr. Vergueiro, que leva o nome do Dr. Abelardo Vergueiro César, que foi um representante político muito importante da época. Este foi o primeiro sobrado construído em 1887, cujo seu primeiro proprietário foi Francisco Xavier Ribeiro. Eu acabei indo para São Paulo em 1993 e ali eu tenho uma Kombi que eu estava assim numa situação muito difícil e não sabia nem o que fazer ainda da vida. Acabei indo para São Paulo com essa Kombi e fui andando meio sem destino, não sabia nem se eu ia para São Paulo ou não. Mas eu cheguei em São Paulo, na entrada de São Paulo, na Marginal. Acabou
meu combustível e eu acabei encostando num posto de gasolina que chamava Posto Ecológico. Os frentistas de posto me ajudaram pôr ela empurrando para dentro, mas eu não tinha R$1 no bolso, não tinha um tostão, não tinha dinheiro para comer, não tinha nada. Aí o frentista começou a dar uma risada para mim e tal, e ele falou assim, não, encosta ali no cantinho, vai descansar, porque já era tarde da noite. E amanhã cedo eu vou trabalhar a noite inteira, amanhã cedo a gente vê o que faz. Antes de eu ir dormir, ele me deu um lanche até, comi, fui dormir dentro da Kombi. No outro dia de manhã, umas 4h30, 5 horas da manhã, ele bateu, mandou eu abastecer. Eu falei, não tem combustível, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, abastece lá que eu vou te dar um trabalho. Quando você sair do trabalho, receber o trabalho, você volta pra cá e me paga. Eu falei, não tem nada de dar de garantia. Ele falou, não precisa de garantia, vai lá e faça isso. Aí ele abasteceu, me deu o endereço onde que eu tinha que ir, era numa transportadora, e eu iniciei trabalhando, fazendo transporte com a minha Kombi, juntei esse ganho que eu tinha do dia, voltei no posto para pagar, cheguei lá, não tinha esse frentista, não existia. E aí eu não tive nem como pagar, e aí os meninos que estavam lá falaram, a gente lembra de ter abastecido, mas essa pessoa não tá aqui. Aí foi assim que eu nem descobri quem que era que abasteceu a minha Kombi naquele primeiro dia e me deu o emprego. Depois disso eu comecei a trabalhar nesse transporte, e aí eu fui fazer um curso no Senai de marcenaria, fazendo transporte de dia, à noite fazendo um curso no Senai. No meio do curso eu não tinha dinheiro para pagar o curso. O professor não me deixou parar, me deu uma bolsa de estudos no Senai do Brás. No final do curso ele me deu a caixa dele de ferramenta e mandou eu ir aprender, bater de porta em porta e fazer toda a restauração nas casas das pessoas, arrumar cadeira, lustrar móveis, que é uma coisa que eu me especializei. Então a minha primeira empresa, ela chamava O Restaurador. Aí eu fui trabalhar no AMB, montando stand, aí já começamos a crescer, já ficou um pouco maior. De repente meu pai começou a ficar muito doente aqui em Pinhal, eu acabei voltando para Pinhal há alguns anos, fiquei 2 anos e meio de volta em Pinhal, ele faleceu, e aí eu fui para Indaiatuba. Em Indaiatuba montei de novo a marcenaria e comecei de novo. Comecei do zero. Mas o gosto meu era trabalhar com madeira mesmo. Aí eu resolvi conhecer Tiradentes, Santa Cruz de Minas, aquele lado que é o berço da madeira rústica. E eu acabei indo para lá, montando uma outra marcenaria também lá, junto com o pessoal. E ali eu tô até hoje. Então eu tô há 32 anos já nesse mercado. Tenho 2 filhos, tenho gêmeos, que eu criei eles. Com 2 anos e meio eles vieram para mim, ficaram até 9 anos de idade. Aí depois eles vieram para Pinhal, mas eu continuei ajudando eles. Os 2 são formados, graças a Deus são 2 filhos de ouro. E é isso aí. E eu continuo na minha marcenaria, que é o que eu gosto. Curto muito isso, mas trabalho muito. Eu trabalho muito. É 12 horas todo dia de batidão. Com esse crescimento, então a gente conseguiu fechar um ciclo, né? Que consegue vender hoje pro Brasil inteiro. Eu tenho um raio de 200 quilômetros que eu não cobro frete, dou 1 ano de garantia nos meus móveis e eu faço tudo sob medida. Sendo madeira maciça, pode soltar na minha mão que a gente faz mesmo. Então, tantas coisas boas que aconteceu na minha vida, sabe? Tantos ganhos e tantas percas também. Que as percas eu acho que a gente aprende com as percas. E os ganhos, nossa, só foi glória. Hoje eu falo assim, né, você tem o que reclamar da vida? Não, não tenho. Eu só louvo e agradeço a Deus todos os dias, desde a hora que eu acordo até na hora que eu tenho 32 anos de marcenaria, eu tenho todos os dedos ainda. Deus é tudo. Acho que é assim, se não fosse Ele, Deus, Jesus, é tudo o que completa a gente para viver.